Muito bem, nós vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo a Timóteo. Pode ser possivelmente a última carta que ele escreve antes de sua morte. E vamos deixar aberto que nós vamos estudar essa palavra hoje. Só que eu estou lendo errado aqui. 2 Timóteo, capítulo 2. Eu quero ler aqui a partir, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 8. E diz assim na minha palavra, na minha tradução: Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel a esta palavra, se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se preservarmos, também com Ele reinaremos. Perseverarmos, realmente a luz não está me ajudando. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Se formos infiéis, Ele permanecerá fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis, profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e apartem-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Vamos orar. Ó Pai do céu, nós estamos diante do Senhor com a Tua palavra, e este é o Teu povo. Já fomos tão desafiados aqui, nos louvores, no testemunho daquilo que o Senhor está fazendo em tantos lugares, como o do Wes e da Trudy agora. E nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos abençoe ainda na exposição da Tua palavra. Cuida do nosso coração, da nossa mente, e que este Espírito que inspirou esta palavra, Ele mesmo a revele a nós, para que possamos ser desafiados, consolados, estimulados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como podemos reagir em tempos difíceis? Eu tenho pensado um pouco nesta questão de termos uma postura diante de tantas coisas que a igreja enfrenta todos os dias, seja na mídia, na moda. A igreja, ela passa por fases, às vezes parece que esquecem de nós, às vezes ela é atacada com mais ou menos vigor. Às vezes o ataque ele é camuflado, ele se mistura de tal maneira que nem entendemos bem que estamos sendo atacados. Um pastor do século XV na Alemanha, ele dizia assim: ainda virá um tempo em que será muito mais perigoso para a igreja, porque o nosso inimigo não usará uma espada e não nos matará com sangue, mas dissimulará a verdade, se infiltrará em nosso meio, e seremos amigos do mal. E talvez já não conseguimos distinguir mais o que é verdade, o que é mentira, o que é o bem, o que é o mal, o que é santidade, o que é pecado, o que é o povo de Deus e o que não é o povo de Deus. Quase nos sentimos culpados de buscar a santidade, quase nos sentimos culpados de defender a fé em Jesus Cristo, e de alguma maneira somos tentados a nos amordaçar,
e de verdade não falarmos aquilo para o qual fomos chamados, que é falar e anunciar a verdade do Evangelho. Mas de alguma maneira tem que haver dentro de nós uma confiança, uma coragem, como uma rocha firme que está nos nossos pés, como oramos aqui todos os domingos, que nos dá a firmeza de sermos aquilo que Deus deseja que sejamos, que nos dá a coragem de agirmos da maneira como Deus deseja que hajamos, de sermos a igreja, eu e você, vivermos aquilo que Cristo deseja que vivamos. Precisamos ser sal. A luz precisa brilhar. O sal precisa salgar. Não podemos de tal maneira nos amalgamar com o mundo. E eu não estou falando da instituição igreja, estou falando de você como indivíduo. De se parecer tanto quanto quem está lá. Que queremos ser tão amigos deles, que na realidade nós não estamos sendo verdadeiros e honestos com ele. Porque por amor temos que ser sal. Por amor aos nossos amigos que ainda não conhecem o Senhor, temos que ser luz. Temos que anunciar a palavra da vida. Temos que anunciar a salvação que há em Jesus Cristo. E o seu poder de nos resgatar do mal e nos trazer para o reino do Filho, do seu poder, como diz a palavra. Como podemos agir? Quais são alguns alicerces que nós precisamos de verdade estabelecer nas nossas vidas, porque seremos confrontados e teremos a tendência a fraquejarmos. Nós estamos num momento, na nossa igreja, por exemplo, que tomamos uma decisão que já vinha sendo tomada há tanto tempo, foi oficializado recentemente, que nós somos uma igreja, nós não dependemos de outra igreja, e nós temos que caminhar a missão que Deus nos deu. Temos que evangelizar aquele povo de língua portuguesa entre nós, tantos que ouvem pela internet, todos os domingos e durante a semana, em tantos lugares do mundo. Estive na África e as pessoas dizem, eu ouço as pregações, os cultos, aqui na África. Eu recebo e-mail, já recebi e-mail do leste europeu, de gente que ouve a nossa palavra em português. E no Brasil e tantos lugares, Canadá, Estados Unidos e por aí vai. Mas ainda temos uma missão de estendermos o máximo que pudermos, usar bem o tempo enquanto temos, remir o tempo e anunciarmos a palavra de Deus. Disse aqui domingo passado, enquanto celebrávamos a ceia, somos uma igreja extremamente jovem. Deus nos abençoou com inúmeros talentos. Temos aqui talento de todo tipo, de gente que fala, que abraça, que ama, gente que ensina, que cuida, que proclama. Temos, porque Deus nos abençoou. E ainda temos vigor, e ainda temos vontade, visão, e temos que agir como igreja. Como diz lá Josué, como se todos nós fôssemos um homem só, um exército bem armado, bem colocado, uníssono. Como uma banda, uma orquestra, um coro bem regido, bem tocado. Juntos nós vamos cumprir a missão que temos e expandir o máximo que pudermos, dentro do tempo que tivermos, o Evangelho de Deus. As boas novas de Jesus Cristo. Todos precisamos fazer isso. Você precisa fazer isso. Não é um trabalho meu fazer isso. É um trabalho meu como Jaime, como indivíduo. Assim como é seu também. E assim como é nosso, da nossa igreja, anunciarmos a salvação. Mas como fazer isso? O apóstolo Paulo está preso. E como eu disse, possivelmente, acreditam os historiadores, que no máximo 6 meses depois de escrever a segunda carta a Timóteo, Paulo é decapitado. Ele está preso numa prisão muito mais difícil do que a primeira prisão que ele viveu. Esta prisão não é domiciliar, é um calabouço, um buraco que está na cidade de Roma. Ele passou um bom período, talvez 2 anos preso, sozinho. E a Bíblia diz, inclusive, ele mesmo diz isso, que inclusive alguns dos seus amigos o abandonaram, só Lucas, o médico amado, ele diz, estava com ele, o mesmo Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Paulo está sozinho, isolado, ele está sofrendo, o texto diz isso, ele sofre de solidão. Paulo é uma pessoa que ama as pessoas, ele ama o relacionamento, estar com as pessoas. Paulo passa frio naquele calabouço, passa fome naquele calabouço. A primeira prisão, aqui ele pagava, como nós vimos o testemunho da Trudy aqui, ele pagava para ter direito a comida e algum conforto na prisão, na primeira, não nesta prisão.
Aqui ele está vivendo um momento delicadíssimo, e ele escreve o que pode ser a sua última carta, a carta a Timóteo. E ele está tentando dizer, encorajar esse jovem Timóteo, dizendo o seguinte: Timóteo, eu estou pronto para morrer, ele vai dizer ali no último capítulo. O meu sangue já vai ser vertido. Acabou, Paulo. Você vai ficar ainda, e você é jovem, Paulo. Timóteo. Você é jovem, Timóteo. Há muito ainda o que se fazer. O problema é que Timóteo, parece aqui pelos escritos, era uma pessoa extremamente tímida. Tímida. Timóteo talvez tivesse lutas internas grandes, que até refletiam no seu próprio estômago. Ele tinha dores de estômago, diz o texto. Mas extremamente tímido. E Paulo tem que estimulá-lo à verdade. Estimulá-lo a fazer aquilo que ele tem que fazer. E, meus irmãos, é isso exatamente que nós precisamos fazer entre nós. Todos nós, como igrejas, precisamos nos estimular ao amor e às boas obras. E boas obras é o anúncio da salvação. Todos precisamos fazer isso. Então, na realidade, Paulo tem alguns recados para dar para Timóteo. Ele fala, você precisa de alguns alicerces, o sofrimento pelo Evangelho. O apóstolo Pedro fala de um outro tipo de sofrimento, que quando você sofre porque você fez errado. É diferente. Você roubou, você mentiu. Esse é um sofrimento justo, porque você toma uma posição por Jesus Cristo. É disso que Paulo está falando. Encare-o com coragem e confiança. Não fuja desse sofrimento. Não se envergonhe de Cristo. Esteja preparado para sofrer. Você está. Você está preparado para encarar o que está diante de você. Meus irmãos, eu naturalmente creio tanto na escatologia. Mas eu fui chamado para pregar hoje. E eu me envolvo muito na pregação de hoje. Raramente uso de terminologias proféticas para falar a respeito do futuro. Mas eu quero dizer aos irmãos, eu estou vendo dias muito difíceis para a igreja. A igreja em geral. Eu estou vendo dias de muita luta. E muitos de nós seremos peneirados na nossa fé. E eu tenho orado, meus irmãos, para que todos possamos ser aprovados neste processo que está diante de nós, para que você confie a sua vida, a sua fé em Jesus Cristo. Paulo diz assim, tu, meu filho, fortifica-te na graça, ele diz. Fortalece o seu coração na graça de Deus, em Jesus Cristo. E aquilo que de mim você ouviu, confia a homens fiéis, descansa na graça. O que você ouviu de mim, transmite a outros homens, que transmitirão a outros. E sofre as aflições, como bom soldado de Jesus. Não fuja delas. Sofra as aflições, não fuja delas. Não se envergonhe delas. Encare aquilo que está diante de você, o que ele está dizendo. Peça ao Senhor a sabedoria de descansar na graça de Deus e de confiar às outras pessoas aquilo que você recebe de Deus. Não invente, não faça de você mesmo, busque de Deus e distribui de Deus. Você vê o apóstolo Paulo, ele diz aquilo que eu recebi, isso vos entreguei. E é isso que temos que ser fiéis, meus irmãos. Quem teve um sonho, diz o profeta, diga-o como um sonho. Se é Deus que falou, diga que Deus falou. Paulo diz, aquilo que eu recebi, isso eu entreguei. Esta fidelidade que nós precisamos ter em dias de hoje, meus irmãos. E não como Paulo diz em Corinto, que as pessoas pegavam o vinho, jogavam água e o vinho ficava aguado. E dava-se o vinho para beber, mas era vinho com água. Não. Nós recebemos a palavra de Deus e damos a palavra de Deus, meus irmãos. Anunciamos com graça, com amor, mas anunciamos a palavra de Deus e sofremos aquilo. Então, como temos que fazer? E eu, por causa do tempo, brevemente quero dar alguns alicerces para nós enfrentarmos esse tempo que temos aqui ainda, esses minutos. Primeiro alicerce para você enfrentar o sofrimento, seja qual for que você esteja vivendo, mas sobretudo este da palavra. Primeiro alicerce, Jesus Cristo ressuscitou e reina para sempre. Perdão, errei aqui.
Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho, ele diz no versículo 8. Lembra-te disso. Quando você está passando um momento difícil, de sofrimento, de luta, de dor, o que quer que seja, em algum momento você se lembrou do sofrimento de Jesus Cristo. Em algum momento passou pela sua cabeça que Jesus também sofreu. Que Jesus morreu, ele diz, lembra-te de Jesus Cristo, descendente de Davi, que ressuscitou dos mortos. Lembra-te disso. Se está vivendo um momento assim duro, complicado na sua vida, peça capacidade a Deus de lembrar-se de Jesus Cristo. Ponha Jesus Cristo como primeiro na sua mente, na sua lista, sempre e sempre e sempre. Um amigo me falava essa semana que um grande líder religioso no mundo, de destaque mundial, foi perguntado: o que você faz, o que você pode dizer, que conselho você pode dar para alguém que está sofrendo muito, alguém que está passando uma dificuldade muito grande, uma crise muito grande. E esse líder disse o seguinte: lute, não desista, e permaneça firme, não desista. Em nenhum momento mencionou Deus, em nenhum momento disse, corra para Jesus, em nenhum momento disse, olhe para o Senhor, olhe para a cruz, em nenhum momento. Não é esta a indicação bíblica. Lembre-se de Jesus Cristo. Primeiro, porque Ele ressuscitou dos mortos. Lembre-se que Ele passou por isso e que Ele ressuscitou dos mortos. Romanos capítulo 8, versículo 11, o apóstolo Paulo diz, lembre-se que o mesmo Espírito que ressuscitou o Cristo dos mortos, Ele também ressuscitará você. Lembre-se disso. O mesmo Espírito que arrancou, Paulo diz em Efésios, arrancou o Cristo da morte, este mesmo Espírito é que dará vida ao nosso corpo mortal. Lembre-se disso. Que vigor isso me dá quando eu estou enfrentando qualquer outra coisa. O que é mais forte que a morte? Que inimigo nós temos? Paulo diz em Coríntios capítulo 15, que o maior inimigo que vamos enfrentar é a morte, o último inimigo. Se este inimigo já foi vencido, o que diremos de todos os outros inimigos? Será que eu vou me associar a eles? Vou me vender a eles? Se eles já foram vencidos por Jesus Cristo. Lembra-se que não apenas Jesus venceu e ressuscitou, mas que Ele é descendente de Davi. O que é isto? É a promessa de que sempre haveria um rei no trono de Davi. E é Jesus, que está no trono, assentado ao lado do seu Pai no céu. Ele reina, Ele está vivo, Ele está sob o controle de todas as coisas. Você lembra de Isaías capítulo 18, versículo 4, que Deus está assentado no seu alto e sublime trono, calmo como o orvalho da manhã. Eu estou aqui me descabelando. Parece que o mundo perdeu o controle e Deus está calmo e sublime como o orvalho da manhã. Sereno e tranquilo. Lembre-se disso. Lembre-se que Ele passou por isso. Quando celebramos a ceia, faça isso em memória de mim. Lembre-se do meu sofrimento. Lembre-se que eu sofri por você. Lembre-se que eu paguei o seu preço na cruz com a minha morte, com o meu sangue que verteu, foi rasgado e caiu por você. Mas lembre-se que eu venci a morte. E o mesmo Deus que me ressuscitou da morte, vai ressuscitar você também. Lembre-se disso. É a primeira coisa que nós temos que lembrar. Isso é um alicerce que temos que ter dentro de nós, seja o que for que estamos vivendo. Está difícil? Aquela boa notícia ainda não chegou? Aquele resultado que tanto você pede a Deus ainda não chegou? Alguém está te tentando, te seduzindo para uma outra coisa que não aquilo, para que você crê que seja a vontade de Deus para a sua vida? Lembre-se de Jesus Cristo. Lembre-se. Lembra o salmo que diz que quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Lembre-se de Jesus Cristo. Volte seus olhos para o Senhor. Hebreus capítulo 12 diz isso. Com os olhos fitos, fixos, olhando sempre para Jesus. O apóstolo Pedro, quando desceu daquele barco, naquele mar revolto, e ele andou sobre as águas, olhando para Jesus. Quando ele deixou de olhar para Jesus, ele afundou, a Bíblia diz. Olhe para Jesus. Não se distraia para lugar nenhum. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Não olhe para ninguém, por melhor que seja. Olhe para Jesus Cristo.
Lembre-se de Jesus Cristo. Peça a Deus, Deus, reaviva isso no meu coração, mais e mais, sempre e sempre. Quero lembrar-se de Jesus Cristo. A segunda alicerce que eu quero mencionar esta noite. Pregadores podem ser presos. A palavra de Deus não. Talvez alguém vai manietar você. Vai prender os seus braços. Vai cortar a sua língua. Talvez vai decapitar a sua cabeça. A palavra de Deus sempre vai cumprir o seu propósito. Isaías capítulo 40 diz assim que a minha palavra, ela desce do céu como a chuva, ela rega a terra e ela nunca volta para mim vazia, sempre ela volta para mim com os seus frutos. Esta é a palavra de Deus, que jamais será impedida de completar os seus alvos e os seus objetivos. Por isso sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor. Paulo está aqui e foi condenado à morte, decapitado, não porque era um pregador do evangelho. Ele diz que ele foi falsamente acusado como um malfeitor. Mas a palavra de Deus, ele diz, não está presa. Ela corre, ela flui, ela vai aonde ela tiver que ir. Ela nunca, jamais, ela para. Nós precisamos ter essa coragem, meus irmãos, de continuar fazendo e executando a palavra de Deus. Falando, vivendo, sendo para o mundo sal e luz. Ouvimos aqui de um genro que está na cadeia hoje. Tem esses dois irmãos que desde novembro do ano passado no Sudão, em Khartoum, estão presos. O primeiro foi preso pregando, estava na igreja pregando, anunciando Jesus. O segundo tinha uma carta de encorajamento para uma outra igreja. No que ele saiu e foi levar a carta para outra igreja, está preso até hoje, podendo ser condenado a apedrejamento. Estão presos agora, neste minuto que estamos aqui sentados, neste banco gostoso. Ele está lá preso, os dois irmãos agora. Nós temos que compreender, meus irmãos, que a palavra de Deus sempre vai produzir os seus efeitos. Fale, ore, insista, não desista, jamais pare, mas seja fiel à palavra do Senhor. Talvez alguém quer limitar você. Talvez alguém quer coagir você a nunca falar. As pessoas tentam nos comprar. Seja fiel, seja amoroso, fortifique-se na graça de Deus. Anuncie o Evangelho, a graça de Jesus Cristo. A salvação que existe para todo aquele que crê. Anuncie, anuncie. Esta é a nossa meta, meus irmãos. É assim que nós precisamos, de verdade, agir. Em Mateus capítulo 24, Jesus diz, o Evangelho será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Este Evangelho será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. A palavra de Deus, ela vai percorrer o mundo. Ela vai andar rápido demais, mas ela vai. Durante o período da reforma no século XVI, a reforma protestante, um amigo vendo que as coisas estavam muito difíceis no norte da Alemanha e se espalhando por toda a Europa, uma verdadeira revolução, chegou para Lutero e disse, Lutero, o que você está fazendo? Ele diz, nada. Eu prego fielmente a palavra de Deus. E ela faz o que ela tem que fazer. Ela produz os seus efeitos. É só. Eu não faço nada. Eu prego a palavra de Deus. Eu anuncio a palavra de Deus. E ela produz os seus efeitos. Terceiro alicerce, meus irmãos, é que Deus tem seus eleitos. E você será um instrumento que traz esses eleitos para a glória de Deus. Paulo diz assim, portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. É interessante, não é, mesmo? Porque se eles já são escolhidos, por que eu tenho que me esforçar tanto? Se eles já são eleitos, por que eu tenho que, Paulo diz aqui, por que eu tenho que tudo sofrer por amor a eles? Porque esse é o plano de Deus. E a palavra eleitos, neste contexto aqui, significa um povo formado. Deus já formou um povo para si. Deus tem um povo que é dele.
E se você fizer a sua parte neste processo, este povo que será formado, meus irmãos, terá a sua contribuição. Você, de alguma maneira, estará fazendo alguma coisa, contribuindo de alguma forma, para que este povo que será formado, seja formado. Ele será formado com ou sem você. Com a sua ação ou com o seu ceticismo, este povo de Deus será formado e desfrutará da glória de Deus. Mas que privilégio eu e você temos de sermos parte daqueles que anunciam que existe já na eternidade um povo. E que nós estamos contribuindo para a formação deste povo. E nós viveremos juntos, como povo, na glória eterna. Paulo diz em 2 Coríntios 4,17, que mesmo que o homem exterior muitas vezes vai envelhecendo, vai enfraquecendo, nós olhamos para as coisas que não se veem, porque elas são eternas, ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação, como um homem que está na cadeia, como um homem que já levou mais de 200 chibatadas, como um homem que pegou 3 navios, os 3 afundaram, que levou picada de cobra, como um homem que sabia que já ia morrer decapitado, como que um homem diz que leve e momentânea tribulação, porque ele sabia o tamanho do peso da glória, que é uma redundância, não é? Porque peso e glória é a mesma palavra. Como ele podia passar por tanto sofrimento? Porque ele sabia o tamanho da glória que estava reservada. Meus irmãos, incomparável aquilo. Sabe, quando você vê essas coisas de tecnologia hoje que tanto nos fascinam, uma televisão de 180 polegadas, não é? Essas coisas todas aí fantásticas. Hoje, agora eu sempre fico pensando, o que vai ser a próxima coisa que vão inventar? Não é? Um telefone na unha. Mas agora eu vi um que coloca na testa, vocês já viram? E é japonês, né? Põe na testa assim, gruda e faz um monte de coisa, não sei o quê. Frita bolinho, faz pastel, faz tudo. Fala e por aí vai. A gente fica fascinado de ver essas coisas, não é? Eu fico pensando, meus irmãos, como é a glória. Como é aquele lugar que um dia viveremos com o Senhor. High-tech é pouco, mas viveremos lá. Estaremos lá, meus irmãos. O John Piper, que é um pastor em Minneapolis, ele diz assim: de todos os pecadores indignos do mundo, Deus escolheu um povo para viver a glória eterna. Sofra o que for necessário, e você será instrumento de salvação deles. Que coisa, meus irmãos. Que de todas as tribos, línguas, raças e nações, na África, na América toda, na Ásia, na Europa, todos esses lugares, Deus tirará gente, os seus escolhidos em todos esses lugares, e formará um povo. E talvez nós sejamos parceiros, companheiros de Deus nesse processo de salvação. Pensa nisso, meus irmãos. Quarto alicerce, confie em Deus e a sua salvação será tão certa quanto o compromisso dele com o seu nome. Deus tem um compromisso com o nome dele mesmo. No livro de Isaías ele diz: eu faço essas coisas por causa do meu nome, por amor ao meu nome. Eu tenho um nome a preservar, ele tem um nome a preservar. Paulo diz assim, palavra fiel é esta: que se morremos com Cristo, também com ele viveremos. Se sofremos, veja aqui, só se morrermos com Jesus é que viveremos com ele. Se você nunca morreu com Jesus, você nunca vai viver com ele. Só se você morrer com Jesus. E isso a Bíblia diz em Romanos capítulo 6, se dá num ato de fé que você anuncia no batismo das águas. Sepultados com ele no batismo. Se morrermos com ele, ressuscitamos com ele. Você já morreu com Jesus. Você já pegou a sua vida, que na realidade é bem limitada sem Jesus. Você já entregou para ele e disse assim: aquela cruz de Jesus é minha. Porque no dia que você morrer com ele, o túmulo vazio,
A ressurreição de Jesus, a eternidade de Jesus será sua também. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanecerá fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Muitas mentiras não fazem uma verdade. Você pode assinar todas as leis do mundo. O nosso primeiro-ministro, nosso congresso, nosso parlamento aqui no Canadá pode criar uma nova lei e todo o Canadá inteiro aprovar. Se for contrário às Escrituras, continuará sendo contrário às Escrituras. Romanos capítulo 3, Paulo diz assim: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, porque a sua palavra é imutável. E assim tem que ser conosco. Se você sofre com Jesus, você reina com Ele. Se você morre com Ele, você vive com Ele. Se você for infiel, Ele continua sendo fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Aí o problema é seu. Olha a seriedade disso, meus irmãos. Jesus fala em Marcos capítulo 13, aquele que resistir até o fim será salvo. Aqueles que aguentar firme até o fim, este será salvo. Que dia maravilhoso este, meus irmãos. Confie no Senhor. Confie na sua palavra. Confie, descanse no Senhor. Ele nos ama tanto e tão profundamente. E porque nos ama exatamente, muitas vezes nos diz não. Nos diz sim, mas não e sim de Deus sempre é bênção. Sempre bênção. Confie no Senhor. E o último alicerce. O Senhor conhece os que são dele. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. O profeta Naum, no Antigo Testamento, diz assim: o Senhor é bom, Ele é fortaleza no dia de angústia, e conhece os que confiam nele. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas. E as minhas ovelhas me conhecem. Há um selo, meus irmãos, de duas faces, que diz que nós somos do Senhor. Uma face do selo diz assim: Deus sabe quem são os seus filhos. E a outra face do selo diz: os que são os seus filhos, apartam-se do mal. É o que Paulo está dizendo. Deus me conhece. Deus conhece cada um de nós. E talvez você ainda não seja um filho e filha, e talvez esta noite você tenha que dizer assim: eu quero. Eu quero ter esses alicerces para a minha vida. Eu quero saber realmente que eu sou de Deus e Ele é meu. E que eu estou firmado sobre esta rocha, que vem os tempos, todos eles, mas eu sou do Senhor. Eu enfrento as lutas, quaisquer que forem, porque o Senhor me conhece e Ele me abençoará. Meus irmãos, nós temos uma luta grande diante de nós. É assim que eu vejo. Muitas coisas estão trabalhando aí fora, eu creio, para calar a voz da igreja, para nos silenciar. Eu mais e mais continuo apaixonadamente envolvido com a visão de que Deus tem nos abençoado, de que somos uma igreja jovem, rica, cheia de dons e talentos, oportunidades imensas diante de nós. E nós enfrentaremos algumas lutas difíceis lá de fora. Mas nós precisamos ter esses alicerces seguros de quem nós somos no Senhor. De que somos dele. De que ele que venceu a morte também nos trará a vitória. E nós ainda colheremos muitos frutos para a glória de Deus. O meu sonho e o meu desejo é que cada um aqui, sem exceção, faça parte desse projeto maravilhoso
de ser sal e luz aonde estamos, de avançarmos o reino de Deus naquilo que nos cabe, na missão que Deus nos deu. Jamais nos acovardarmos do tamanho das lutas que estiverem diante de nós. Vamos enfrentar cada uma delas na autoridade deste nome maravilhoso que ressuscitou dos mortos e que fez de nós o seu povo e que naquele dia nos conhecerá. Você imagina que naquele dia o Senhor passará os olhos por nós e dirá: eu sei quem você é, eu sei quem você é, eu sei quem você é, eu te conheço, eu te conheço. Pode vir. Você já brincou de escolher time de futebol? Não é bem assim, mas é mais ou menos assim. Esse é do meu time, vem, pode vir. Estes desfrutarão da glória maravilhosa que o Senhor tem para nós.